Líder do campeonato francês, o PSG enfrentou o Mônaco em Mônaco nesta sexta-feira à noite. O PSG, líder do campeonato francês, enfrentando o terceiro colocado, 0-0, um jogo com alguns ingredientes interessantes para a gente analisar por aqui. A liderança e o título do campeonato francês é pouco ameaçada, a verdade é essa, são 13 pontos para o terceiro colocado Mônaco e 12 pontos para o segundo colocado Brest, que ainda tem uma partida para fazer nessa 24ª rodada, mas um PSG que não conseguiu ser efetivo o suficiente para vencer um jogo em que no primeiro tempo o Mônaco, inclusive, foi bem melhor. É verdade que no segundo tempo o Luiz Henrique fez algumas modificações e já vamos falar sobre isso, porque talvez seja o principal ponto de análise dessa partida. E aí o PSG melhorou na segunda etapa, mas ainda assim um jogo que ficou no 0-0, em que o Mônaco fez um muito bom primeiro tempo, pressionando, conseguindo complicar a vida do time do Luiz Henrique. Chegou a fazer um gol, mas que estava impedido. E no segundo tempo, aí sim, o PSG criou um pouco mais. É verdade que o Mônaco do outro lado também cansou, isso foi perceptível durante o jogo, mas ainda assim faltou o gol, faltou uma vitória para o PSG, que vamos lembrar, na próxima terça-feira enfrenta a Real Sociedad no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, venceu por 2-0. Talvez a principal análise dessa partida seja alguma modificação ou uma modificação em especial feita pelo Luiz Henrique. O Mbappé foi substituído no intervalo de jogo e voltou para o segundo tempo já tomado banho, o que não é comum, né? Normalmente quando um jogador é substituído, deu uma volta ainda pelo estádio, chegou inclusive a fazer uma selfie com o que aparentemente parece ser uma torcedora. As imagens, né, durante a transmissão mostraram um Mbappé bastante tranquilo, já de roupa trocada, enfim, e que assistiu praticamente todo o segundo tempo nas tribunas, numa área reservada ali, claro, ao lado de alguns amigos e da mãe. Então, um momento bem estranho se a gente considerar que normalmente os jogadores que são substituídos durante uma partida vão se sentar normalmente no banco de reservas junto com seus companheiros. Não foi isso que Mbappé fez. É claro que ele não só é a grande estrela desse time, é o grande jogador midiático do PSG, mas é também, neste momento, o jogador que traz muitos holofotes por conta da decisão de deixar o PSG no fim da temporada. Segundo a imprensa francesa, inclusive, o Mbappé não está lesionado. Ele chegou a levar uma pancada no primeiro tempo. Existiu ali um momento de apreensão, porque ele saiu do campo, foi atendido, mas voltou depois normalmente, jogou o restante do primeiro tempo normal, estava caminhando normalmente, não tinha ali nenhum sinal de alguma lesão ou de algum incômodo. E foi então uma escolha do Luiz Henrique de fazer essa troca, tirando o Mbappé. Também vale lembrar que ainda no primeiro tempo o Asensio saiu lesionado. O Luiz Henrique fez algumas mudanças para a entrada contra o Mônaco. Ele normalmente vinha entrando com Barcola, Dembélé e Mbappé, e entrou em campo com o Mbappé mais aberto pela esquerda, o Gonçalo Ramos, e na direita o Asensio, e acabou tendo que modificar todo esse ataque com a entrada do Barcola no lugar do Asensio, ainda no primeiro tempo, né, por conta de uma lesão, e depois com a entrada do Colomani e também do Dembélé. Então foi um jogo bastante estranho. O PSG tinha muitos desfalques na defesa também. O Marquinhos está sendo poupado por conta de uma pancada, de um incômodo na panturrilha dos últimos dias. Tudo indica que ele volta a treinar neste final de semana, essa informação que a gente tem. Mas, claro, existe aí uma pontinha de dúvida para o jogo de terça-feira. O Danilo também sentiu, então por isso não foi convocado para o jogo desta sexta-feira contra o Mônaco. E a dupla de zaga foi uma dupla de zaga inédita e improvisada, além do Beraldo, jogador brasileiro que inclusive foi convocado para a seleção brasileira nesta sexta-feira. Tivemos o Mukiele na zaga. O Beraldo foi bem, inclusive, ele tem ido bem quando joga, principalmente como zagueiro no PSG. O Luiz Henrique tem utilizado ele um pouco mais na lateral esquerda, e nestes momentos o Beraldo claramente ainda precisa de uma adaptação maior
a posição, mas na zaga ele tem feito boas partidas, é um zagueiro jovem, promissor, com muita maturidade, com uma saída de bola especial e é um jogador para sim merecer uma convocação, para começar a fazer parte do grupo, ainda que não esteja já pronto para ser o titular da seleção brasileira. Obviamente a gente tem, na minha opinião, outros jogadores com mais experiência, num estágio de maturidade muito maior do que o Beraldo, que começa agora, né, a sua carreira na Europa. Então, não tá pronto, mas é sim um jogador que não só merece a convocação, como tem tudo para evoluir e fazer um caminho, por exemplo, muito parecido com o do Marquinhos, pegando aí apenas o exemplo de um jogador que está no PSG, mas claro, a gente não sabe exatamente qual vão ser as escolhas do Beraldo pro futuro. O PSG, depois desse empate, então, agora se prepara para enfrentar a Real Sociedad na Liga dos Campeões. O jogo de volta venceu por 2-0, mas fora de casa, nessa Liga dos Campeões, tem tido alguma dificuldade. A gente precisa também entender realmente como é que está esse ambiente com toda essa situação do Mbappé. Parecia que não iria atrapalhar muita coisa, já que quando ele fez o primeiro jogo, inclusive contra a Real Sociedad, ele já tinha comunicado ao PSG que não continuaria no clube após o fim da temporada, ainda que a notícia não tivesse saído para o público, não tivesse sido ainda colocada pela imprensa, o PSG já tinha a informação e o PSG venceu o jogo. O Mbappé fez uma boa partida, então a gente começa a entender agora se isso pode fazer alguma diferença a mais, com o Luiz Henrique já deixando muito claro, não só pelas suas ações, mas tendo dito também que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, o PSG precisa aprender a jogar sem o Mbappé, e aparentemente é isso que ele já está fazendo. O Mbappé já foi poupado, né? Já foi para o banco em outra partida, já foi substituído no jogo passado e agora é substituído no intervalo de jogo, aparente por uma questão técnica. A gente, claro, segue acompanhando então a temporada do PSG, que ainda sonha com um título inédito na Liga dos Campeões.